Gente, agora eu recebo aqui no nosso programa o Alexandre Indriunas, terapeuta holístico e biólogo, e vai estar falando sobre plantas medicinais. É importante você prestar atenção nesse nosso bloco, porque você vai aprender a utilizar as plantas que estão aí pertinho de você, no vaso da sua casa, você acha que é o matinho, você vai lá e arranca, joga fora, no jardim da sua casa. E essas plantas podem ser, em alguns momentos, muito úteis a você. Mas você deve ligar 742-3206, opção 3, você liga, faça a sua pergunta, confirma, e automaticamente você estará fazendo parte aqui de um bate-papo super gostoso, um bate-papo informal e um programa que tem tudo a ver com você. Então, não deixe de ligar, a sua participação é muito importante para a gente. Como vai, Alexandre? Vou muito bem, muito obrigado por estar aqui. É a primeira vez, né? É a primeira vez nesse programa, é um prazer poder conversar um pouquinho sobre essa maravilha da natureza que são as plantas medicinais. Né? Eu sei que você é um terapeuta holístico, desenvolve muitas técnicas, mas é biólogo. E se eu não tivesse seguido essa profissão, com certeza eu iria seguir a biologia, porque eu adoro plantas e gosto de saber, né? Eu acredito que muita gente que está nos assistindo também pensa como eu, gosta de saber um pouco mais das plantas e como cuidar e, enfim, como utilizar, principalmente as plantas medicinais, como utilizá-las no nosso dia a dia. É uma área realmente muito fascinante. Existem, assim, muita informação, desde a informação que surge do dia a dia, das práticas tradicionais, de pequenos grupos, daquelas coisas que vai passando de geração a geração, e também, ao mesmo tempo, muitos estudos, muita coisa com base científica. Então, como terapeuta, eu tenho uma abordagem, uma tradição de um aspecto. E como biólogo, eu busco também a informação científica, acadêmica, né? E, assim, foi um prazer poder vir aqui e tentar transmitir um pouquinho desse conhecimento e indicar algumas coisas, dar uma dica para os telespectadores sobre tanta maravilha que nós temos, como você mesmo disse, no nosso vaso, no jardim, quem tiver, né? A minha opção, inclusive, que eu escolhi para trazer para esse programa, eu fiquei pensando, falei, olha, o que eu levo? Há tanta planta, uma infinidade de plantas, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, e eu pensando e olhando pela janela. Aí eu vi uma série de plantas e eu falei, Deus, tá tudo aqui na minha cara, né? Certo? Então, assim, eu acho que é importante a gente assinalar algumas coisas, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre plantas medicinais, mas existem outros termos, né? Como fitoterápicos. Tem uma diferença entre as duas coisas, né? Qual é a diferença, Alexandre? Plantas medicinais são todas as plantas que têm propriedades, né, devido às substâncias químicas de sua composição, que têm uma atividade terapêutica, ou seja, a planta serve para prevenir, curar, tratar, remediar um problema, uma doença. Isso é uma planta medicinal. Porém, se essa planta é tratada, seca, embalada, armazenada, ela é chamada de droga vegetal. E a partir disso, se essa droga vegetal tem um padrão de qualidade e constituintes bem conhecidos e definidos em limites, ela é chamada de fitoterápico. Então, todo fitoterápico tem uma origem de uma planta medicinal, mas nem toda planta medicinal é um fitoterápico. Ok? Bacana, obrigado pela informação, viu? Então, inclusive nós temos fotos, enquanto a gente vai conversando, poderíamos estar mostrando umas fotos, né, Alexandre? Sim, aí eu vou fazendo alguns comentários sobre isso. Agora, uma particularidade, o que é erva daninha? Porque, de repente, se eu acho essas plantas no meu vaso, eu arranco, jogo fora. Para mim, eu chamaria de ervas daninhas, que vai matar a minha planta principal. Não, nós não costumamos chamar, por exemplo, o quebra-pedra, né, conhecidíssimo, mas é murchinho, coitado, né, sofreu no trajeto, mas o quebra-pedra, né, que aparece em qualquer canto, não há nem necessidade de plantar, de plantar, né, aliás, até incomoda. O termo planta daninha não é tão mais empregado. A gente chama de plantas invasoras, tá? Porque elas invadem colheitas, plantações, tal, ou jardins, né? Elas são chamadas daninhas, mas elas não são nada danosas, ao contrário. Né? Por exemplo, o quebra-pedra, uma planta extremamente conhecida, né? Seu nome vem... Foi essa que você mostrou. Essa que eu mostrei. Bem miudinha. Bem miudinha, se quiser. De novo? Por favor. Ela tá mortinha, coitada. Ainda deixou. Não, mas dá pra... Essa todo mundo conhece. Né? Em qualquer canto
da sua casa aparece na rua, né? Essa tá pequena ainda, porque eu realmente arranquei esses matinhos do meu jardim outro dia, né? Porque eu não estou usando para nada, né? Mas, por exemplo, para que serve um quebra-pedra, né? Esses vários filantos, que é o gênero dessa planta. Elas servem para tratar, né, como um coadjuvante para ajudar problemas de cálculo renal. Uma observação importantíssima. As plantas não substituem qualquer tratamento médico. É importantíssimo, né, que o telespectador, a pessoa, buscar o médico, orientação médica, e se estiver fazendo uso de um medicamento, avisar que quer tomar um chá, que quer tomar uma tintura. Isso é muito importante, é a primeira coisa. Muitas pessoas falam, é natural, não faz mal. Não é bem assim. Né? Existem várias plantas, para frente vai passar alguma imagem, eu comento, que tem sua ação e tem ações com outros medicamentos. Pode né? ter uma reação química, né? Na verdade, a diferença está que o que faz funcionar na planta, né, o que ela tem de bom, e até o que muitas vezes dá o cheirinho dela, e o que dá o cheirinho são compostos químicos, assim como os compostos de remédio, dos medicamentos convencionais, né? O que acontece é que nas plantas existe uma série deles, uma série de variedades de compostos, e muitos deles, a hora que você ingere um remédio e um chazinho, mas um chazinho não faz mal. Pode fazer sim. Né? A gente vai falar um pouquinho para frente aqui de algumas plantinhas que têm cuidados, né? Conforme for passando imagem, coisa assim, a gente vai falando, tá bom? Sim. O quebra-pedra, então, por exemplo, ele é usado quando a pessoa tem pedra nos rins, né, o cálculo renal e tal, né, muitas pessoas tomam, porque ele causa uma dilatação do ureter, né, ou seja, do rim para a bexiga é um canalzinho, né, que por onde a pedrinha passar e dói, né, e causa um certo alívio, uma analgesia que a gente fala, né, diminuir a dor. Então, ele tem essa indicação. Eu já ouvi gente falando, mas eu tomo quebra-pedra para evitar ter pedra nos rins. Não faz sentido. Uma boa alimentação, consumo ideal de água, entre outros fatores, garantem isso. Não há necessidade, né? Não vai ter cálculo renal se você não tomar quebra-pedra. Não é assim também, tá ok? Tá, é importante avisar essas coisas. Sim, sim. Essa plantinha é muito bonitinha. É o caruru. É um matinho. Essa que até você trouxe. Também até trouxe um filhotinho dela aqui, né? Se depois quiserem mostrar. Essa é o caruru. Ela é uma plantinha de origem do Caribe, da região central, da América Central, e ela cresce em tudo que é canto. Todo mundo já viu esse negócio, cresce no vaso. Não é só matinho, não é só matinho, né? As folhas são comestíveis. São comestíveis? São. Eu não achei muito gostosa, viu? Não, na verdade, mas que gosto eu tenho, Alexandre? Se quiser experimentar, não. Ela é um pouquinho sem graça, assim. Não é amarga. É levemente amarga. Na verdade, o pessoal utiliza muito como ração para porcos, né? Para suínos. Tá? Ela tem se você fizer um amassado dessas folhinhas, né? Macerá-las, assim, amassá-las, socá-las, e colocar sobre por exemplo, aquelas casquinhas que formam, uma pequena irritação de pele, ela tem essa característica de amolecer. As casquinhas. Aquelas cascas, quando forma uma ferida, e dá aquela casca dura. Ela tem uma pequena ação antimicrobiana, ou seja, ela combate pequenas infecções, e ela é extremamente comum. Então ela pode servir como recurso para comer, caso você quiser experimentar uma saladinha dela. Só cuidado. Fica à vontade, né? Fica à vontade, só cuidado um pouquinho, que a gente, meio urbano, por exemplo, né, você tem muito poluente, o solo às vezes não está muito bom, né, cresceu no vaso. Então não é um alimento de todo confiável. Mas dá para quebrar o galinho, dá para experimentar. Mas caso você tenha um problema, uma irritação de pele, pode fazer uma pastinha dela, passar, ajuda bastante, tem um leve fator cicatrizante, porque às vezes você não tem nada, deu uma raspada, sabe aqueles murinhos de chapisco que a gente raspa? Aí você fala, eu queria passar alguma coisa, está incomodando. Pega, se encontra, maceta, faz um emplafinho, né, mistura com um pouquinho, de repente, até de farinha, alguma coisinha, e coloca sobre a pele, deixa um pouquinho e tira. Observe sempre se não te causa irritação, coisas assim, tá? Mas é uma planta bem comum e tá lá.
Está aí à sua disposição. Qualquer... No vaso da sua casa, com certeza. Eu já nasci uma dessa. Né? Eu vou chamar o nosso break. Tudo bem. E o Alexandre vai voltar no último bloco. Então faça perguntas, você que está aí na sua casa e tem dúvidas, ou quer saber um pouco mais sobre essa área tão fascinante, é só você ligar 7423-2006, opção 3. Você liga, faça a pergunta e confirma, e automaticamente você estará fazendo parte aqui do nosso bate-papo, porque o programa é ao vivo e tem tudo a ver com você. Vamos ao nosso break e voltaremos na sequência. Até já.